Bora ver pra provável escalação do Corinthians nesse jogo aí contra o Cruzeiro. Jogo difícil, porém, mano, tem que ganhar, não tem outro resultado. E se empatar ou perder, o Dorival tá fora. Então, vamos esperar uma postura diferente desse time aí que andou em campo contra o São Paulo. Vamos esperar e vamos ver como que esse time vai se comportar dentro de campo. Já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians. Comenta aí, deixa seu like. Então, bora pro vídeo. Olhando na tela, então, com o provável Corinthians, que recebe o Cruzeiro em Itaquera. Aliás, qual foi a última vez que o Corinthians liderou o Campeonato Brasileiro? Não faz muito tempo, não. Com o Vitor Pereira foi líder algumas rodadas, já em 22. 22. Acho que 22. Esse é o time, Vessa? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, que acabou de dar entrevista, deve jogar, né? O clube às vezes põe uns caras pra falar que não joga, né? Mas enfim. Kaká e Bidu. Martínez, Carrilho, Breno Bidon, Garro, Thales Magno, o Romero e Memphis Depay. Por que essa dúvida na frente? O Romero pode não jogar? Porque tá mal demais, né? Porque no Morumbi não fez nada com nada, aí o Thales tinha feito o gol contra o... Nada com nada. Fez lá no Ceará o Thales Magno e tal, e o Romero tava descansado, foi pro jogo no Morumbi e parecia que tava cansado, que tinha corrido uma maratona. Então, a possibilidade do Thales jogar ao lado do Memphis, e aí os três volantes por trás, o Ranieri tá suspenso, mas o Mateuzinho tá voltando. O Gustavo Henrique, que ficou fora também, essa daí do Dorival não entendo até agora, tirou do Ceará, todo mundo falou, beleza, tirou do Ceará, vai jogar no Morumbi. Não, também não colocou, ninguém entendeu nada, é o melhor zagueiro do Corinthians, essa do Dorival, sinceramente, eu não entendi. Então a gente está apostando que é possível que sim, ele retorne, até possa formar André Ramalho e Gustavo, que foi a zaga que fez sucesso ano passado, inclusive. Essa conversa que você teve com o Fabinho ontem, deu para medir a temperatura da batata do Dorival? Deu. Ela está no papel alumínio, ainda não? A cabeça do Fabinho, ele não vê muito motivo para mudar. Só que ele é um funcionário. Ele está abaixo de diretoria. Às vezes ele também pode ser comandado nesse caso. Ele olha para cima e vem alguém de cima e fala, eu quero tirar. Aí ele vai acatar. Mas a vontade dele, a conversa dele foi de um trabalho do Dorival. Eu até falei, mas como que o Dorival tá... Ele falou, não, o Dorival é muito experiente, ele tem muita clareza desse tipo de pressão externa e tal, e ele leva isso muito numa boa. Mas eu senti dele, assim, de que por ele não tem troca nenhuma de treinador. Como nenhum. Não iria da família Dias. No Dias ele bancou, né? Também, mas ele, eu repito, ele é um funcionário. Então, ele é um funcionário e cada mês ele tem um patrão diferente. Boa. Você entende? É duro. Então, é isso. Até em termos de personalidade, sabia? Claro. Uma coisa é você falar com o Augusto, a outra é com o Osmar. Perfeito. Às vezes uma palavra aqui com esse, aquele odeia o jeito que você falou, o outro não liga. Até esse tipo de coisa tem que se adaptar. Mas é melhor o Osmar, né? O Augusto. O Augusto teve 1 ano e meio, né? Pra fazer todas essas bobagens que fez a ponto de ser indiciado pela Polícia Civil e agora virou réu. Então, a gente nem falou direito, mas é isso, virou réu da Justiça. De qualquer forma, a saída do Melo, a gente não está nem discutindo a incompetência do Melo, fora as outras coisas, ela bagunça o comando também do futebol do Corinthians, né? Então, é uma interinidade. É difícil para o Omar Stabile tomar alguma atitude. Eu vou trocar o técnico, sendo que daqui a 15 dias tem uma decisão, talvez daqui a 15 dias. Olha, o cenário é esse, para os próximos X meses, a eleição vai ser convocada para lá, para não sei quando e tal, não sei o que lá. Até lá nós vamos precisar tomar decisões. Até lá eu acho muito complicado mais mudanças, né? Então, agora, tem uma questão que é acima do patrão, que é o bafo da torcida no estádio. E o Corinthians é quase uma sentença. Isso é verdade. Se a torcida do Corinthians, por algum motivo, encarnar e meter um fora Dorival, cai o Dorival. Simples assim. Todos os últimos foi assim, todos. Né? Então, essa fragilidade do Dorival é porque os resultados não estão vindo, o time não está jogando bem. Depois, eu guardei o manifesto da Gaviões, porque eu estou com as frases aqui. A Gaviões é capaz de derrubar qualquer técnico do Corinthians. Então tem a conversa com o Memphis e tem a avaliação do trabalho do Dorival. Voltou muito mal, né? No período que teve para treinar o time, não treinou, não funcionou. Então tá lá no manifesto. E esse é um jogo super difícil para você cobrar vitória, desempenho, porque é contra o melhor time do campeonato, mas é assim que está colocado, né? Então o Corinthians vai ter que reagir de alguma forma hoje, senão
Ô, teremos Vessa, sequela. você já estava aqui no G4 quando não era Marília, né? Quando o Augusto Melo veio aqui? Não tava não. Pois é, eu... Ele é candidato ainda. Não tinha mesa. Eu tava Ele era sentado, candidato, hein? Isso, não tinha mesa. Esses dias eu fiquei pensando, eu converso muito com o Oliver, meu cachorro, né? Que a Renata não tá aí. Às vezes ele senta do meu lado e eu fico conversando com ele. Falei, Oliver, não é possível que eu tenha sido enganado por um sujeito como esse. Que coisa incrível. Você foi né? na época? Na época, o cara veio aí. Falei, pô, é uma Mas coisa nova a da nossa tendência é renovação e acreditar transferir. na voto coisa de protesto, nova, ele é. fala. É tipo, esses caras, esse grupo eu não quero mais. Aí surge, qual que é a alternativa? Não, mas É o como fulano. que... O que me intriga é o sujeito vir aqui e enganar a gente, sabe? Cara, eu É não me uma senti coisa- enganado, não. Você... Não, assim, eu acho que eu Porque era um candidato, eu tive a né? desconfiança do jornalista ali. Eu falei, Não, ok, não mas conheço. o ser humano, o cara é capaz de fazer tantas barbaridades, né? E é inacreditável que nessa linha que incrível, você está velho, olha. dizendo, o cara tinha... Eu ia falar 100%, mas eu vou falar mais. Não existe o 101%, mas ele tinha. De aprovação do torcedor de rede social. Que a faca e o queijo na mão Nossa, ele de passar ganhou, limpo com o uma Corinthians. maior margem que um presidente É impressionante, ganhou cara, é impressionante. a eleição em termos de margem, porque era o que você falou, é o voto da esperança contra aquele que você não queria nunca mais que aquela gestão de 16 anos, aquela dinastia ficasse no clube. E o cara conseguiu simplesmente perder tudo isso em um ano e meio e terminar indiciado pela Polícia Civil e réu na justiça por 3 crimes. Ele cara. poderia se tornar um dos maiores líderes da história do Corinthians. Né? Você não sei se gostaria ou se tinha isso na cabeça, se tinha capacidade para fazer isso, mas enfim. Tem também o time do Cruzeiro, hein? Que vai a campo hoje contra o Corinthians. Coloca na tela aí. Tá bom o time do Cruzeiro, Arnaldo? Vê lá. Só um detalhe, para não passar despercebido. O Augusto Melo encomendou uma análise das contas, da Ernest Young, não é isso? É. O relatório está pronto e ele não pagou. Não pagou o relatório, tá? Não pagou. A Ernest Young está pronto para liberar a análise, né? Cara, o Osmar Stab tem que fazer isso agora. Agora. Outro tem que passar Não tem limpo. dinheiro. Não, dane-se. Tem que arrumar o dinheiro, Se eu não me engano, cara. é 1 milhão, né, que custou esse trabalho. Eu concordo com você, obviamente que eu concordo. Joga isso pra luz, mais ou menos como o Porto fez, né? O Claro. André chegou lá, pegou a Deloitte lá e falou, daqui, faz a devassa. Tem um arquivo, eu tenho um arquivo aqui. Eu tenho aqui o do Porto, do Corinthians eu não tenho, mas do Porto eu tenho. Tem 400 páginas. Cara, o que a empresa fez e descobriu de coisas que o Porto fazia no antecessor que foi embora... Mas, assim, coisas absurdas, assim, de Cara, é a jogador primeira que não coisa. jogava e pagava tanto. Das vendas do Porto, mais de 30% foi dada para comissão, para empresário. E quem descobriu foi a auditoria. E o que se fala a auditoria foi feita, a diretoria do Augusto Melo teve ciência de boa parte do conteúdo, sem ver o negócio na mão, mas tinha. E aí viu que não tinha lá tanta coisa, assim... escandalosa, então tá bom, beleza, não vamos pagar nada, e ficou assim. Mas não é pra ficar assim. Claro. Traz à tona, claro, eu concordo contigo. E agora, aparentemente, está pronto o relatório de uma das Big Fours aí, né, de auditoria do mundo, e o torcedor tá querendo muito saber isso. Teve 1 ano e meio para fazer isso, não fez. Tanto que esses faturas de cartão, tudo que está sendo vazado, coisa que o Augusto tinha, o jurídico dele, o financeiro dele, era só os caras, eu quero em 2 dias, eu quero todos esses documentos aqui, vamos embora. Eu quero que você... Não fez isso em 1 ano e meio, precisou aí ser vazado por imprensa, por perfil de rede social. O mandato é de presidente do Corinthians de Final- 3 ou 4 anos? 3. Três Até o anos. final de Não 26. tem reeleição, certo? Não pode ter. É errado. Então, para muita gente é errado. E isso vai, sabe, porque ninguém toma a atitude de começar a sanear, porque só tem 3 anos de mandato. E aí, quanto mais o clube não ganha, o cara que vem da esperança, ele quer ganhar. É fazer o nome dele, né? E não começar com as Faz coisas sentido, impopulares. sim. Faz sentido. E não estamos definindo, porque o São Paulo foi a mesma coisa, aí o Casares deu um golpe e conseguiu a reeleição, certo? Embora o Casares tenha feito o caminho inverso, né? Tentou ganhar primeiro para depois Então, sanear depois. o que o Melo é que o Melo tentou ganhar no início num tudo ou nada, numa situação, aí foi muito além, tanto que tá réu, tá escrito aqui, né? Isso é outra conversa. Eu tô comparando
A Modelo. atitude O modelo da direção associativo, quando assume é, um sim, clube grande sim. em crise. Perfeito. Ele não quer sanear primeiro. Porque se demora um certo tempo. Ninguém quer, ninguém. Quando Ninguém acaba- quer. porque quando acabaria os 3 anos, ele não ia nem estar saneado tanto. A situação do Corinthians não é para Poderia- 3 anos. poderia tá- Se fala entre 6 e 8 anos. Poderia estar numa Mas, outra. Vessa, muita coisa em jogo, né? Me parece a vida do Dorival Júnior, o pêndulo para lá ou para cá da torcida com relação ao Memphis, fora tudo que está acontecendo fora de campo nesse jogo em Itaquera. O Corinthians, primeiro que o estádio de novo não vai estar cheio, né? Não vai estar lotado como Mas o que está vinha sendo. acontecendo, hein? Cara, essa adaptação do lance do sistema facial tá fazendo com que muita gente ou não tá conseguindo se cadastrar também, ou perdeu o hábito daquela coisa que antigamente você podia passar o ingresso pro amigo e tudo mais. Eu não tô falando de cambismo, né? Aquilo lá esse tipo de crime aí, essas pessoas faziam crime com o torcedor e com a paixão do torcedor. Antigamente você comprava ingresso, podia passar pelo PDF para outra pessoa e tal. Agora a pessoa tem que se cadastrar, colocar o facial dela e tudo mais. E não sei, o público deve ficar em torno de novo de 30 mil, assim como aconteceu com o Red Bull. E antes do facial, a média era 44 mil, né? É uma queda bastante tem uma coisa, considerável. desculpa te interromper, mas tem uma coisa que parece clara, né? Nem todo mundo que comprava era ele que ia. O cara passava o ingresso para outra pessoa. Isso, passava para outra pessoa. Isso é um limitador importante. Isso. E você não está nem falando de cambismo, você está Não, falando... tô falando eu compro, não posso Isso. ir. Mas não dá pessoa, pra ele paga descartar, meu né? Ah, não. Vamos Não, achar claro que é que tudo não. santo. Mas né? existiam as pessoas. É isso que eu tô Não, sim, as continuando pessoas dizendo. estavam lá. É isso. Não, claro que o cambismo atrapalhava muito, né? Atrapalha até Isso. hoje. Agora menos. Só rapidamente, é que o parênteses do reconhecimento facial, que tem há muito tempo no Palmeiras, o São Paulo fez há mais tempo que o Corinthians e tal, ele impede que você compre o ingresso sem saber quem vai ao jogo. Então, na hora na hora da aquisição do ingresso, vai o fulano, vai meu filho, vai o não sei o quê, você já tem que cadastrar o CPF para passar. Então, não é assim, vou comprar 3 ingressos, aí eu escolho com quem eu vou no dia do jogo. Isso não é possível. Ou mesmo aquele não fanático, que até queria ir no jogo, tem que cadastrar. Puta, não sei, eu meu filho, Não, eu não sei. é simples. Antes o é fanático... muito simples. É simples. O fanático antes talvez Mas pegava o ele te ingresso dá e mandava pro não Eu vivo fanático. isso em casa, por exemplo. Sim. Eu tenho as minhas 2 filhas, elas não querem decidir se elas vão ao jogo uma semana antes. É impossível. Então, mas pra uma vez elas. o cara se fez a Então, na hora de você reconhecimento comprar o facial, ingresso, tá ela fala, resolvido. não sei se eu vou. Então, compra você? Não compro. Compra você? Não sei. Até que horas eu posso, até que dia eu posso. Então, isso, de fato, engessa ainda mais. Na nossa época, a gente ia na bilheteria no dia Deixa do eu jogo. só- Vamos comprar? Vamos. Só mais um detalhe sobre isso. Mas uma vez a pessoa, desculpa a minha ignorância, uma vez a pessoa fazendo o reconhecimento facial, seja ela sócio-torcedor ou não está resolvido? Tá resolvido. Então, Vessone, você é sócio-torcedor. Fala, pô, Vessone, queria ir no jogo aí, você não vai? Deixa eu ir? Deixo. Eu faço o reconhecimento facial lá no site do Corinthians, enfim, onde for, e pronto, eu posso entrar? Claro que pode. Mas, Se mas você eu tem... não vou poder passar o ingresso para você. Você tem que comprar o seu. Então, Porque daí é um tem, limitador. Isso, tem já é um todas limitador. as filas do sócio-torcedor. Então, o cara, aí 1.000 depende estrelas, do- tal, até Depende chegar do Só que lá. agora programa. tá sobrando Então- ingresso até na última fila. Então, esse é o problema. Mas acho que Então, esse é o a hábito questão que é não essa. dá, eu Então, o Vessone não poderia passar o ingresso dele para mim. pode. Então, Feito depende eu do programa de sócio-torcedor. Tá. No Palmeiras, não pode. O cara que tem cadeira Isso, lá e no Allianz, do ele Corinthians também, pode. só o cara da ele cadeira. cadastra o Tirone, Isso. o Arnaldo, o Vessa. Porque as empresas que E aí- compram as cadeiras quer fazer graça com o cliente. Aí é Isso. justo que o dono da cadeira, o cara paga. No Morumbi também, o cara que tem cadeira pode fazer isso. Pode mas fazer não o cara da isso. arquibancada. Isso, Não, também aí não não. pode. Perfeito. Então, sim, é um limitador É um importante. limitador, é uma adaptação, o clube vê isso como uma adaptação, mas está tendo impacto. E para quem acha que, não, é porque o time não está bem, é porque... Não, gente, contra o Velo Clube tinha 45 mil pessoas no Pergunta aí, Paulista. a respeito disso, pergunta. Não há nenhuma influência de dinheiro para gasto para melhorar o desempenho amoroso, sexual, picanha, cigarro, breja. Não há nada disso existe, sim. respinga no Existe. torcedor. Fala, não vou mais. Claro, é a Pouco mesma sim, coisa. mas já estava... Vessa, Não, é uma pergunta que eu faço. Sim. É a mesma coisa do São Paulo. O estádio do São Paulo começa também a não ser no jogo contra o Corinthians, que mesmo assim podia ter, mas é a mesma situação.
as pessoas perdem a credibilidade no comando, o time é fraco, como é o do Corinthians. Então tem um monte de coisas também para você pesar na hora de você analisar a queda de uma média de público. Eu não estou colocando em xeque o amor do torcedor não é isso, pelo contrário. Mais o fiel. Pelo contrário. Né? Agora, né, na circunstância, o campeonato, o que o Corinthians vai fazer no campeonato? Nada. O que o São Paulo vai fazer no campeonato? Talvez lutar eu vou contra o no jogo contra o Palmeiras lá, entendeu? Torcedor Exato. do Corinthians. Mas tudo bem. Mas os problemas estavam acontecendo antes também. Não, então, é que O Augusto sofreu impeachment e o estádio no outro dia lotou. Mas sabe o que eu acho que pega mais? O impeachment, a polícia, isso ainda fica distante do torcedor. O que pega o cara, ele falou, pô, eu não tenho dinheiro para comprar uma picanha, fazer um churrasco, eu ponho meu dinheiro para ir no jogo do Corinthians e os caras deitando e rolando com o dinheiro do Corinthians. Mas já estavam deitando você e acha rolando. que tem esse efeito? É esse o meu divisor de águas. Entendi. É uma esse. boa discussão. Eu não tenho esse divisor de águas porque, assim, não estou dizendo que não tem pessoas, certamente no chat vai aparecer, eu ia no jogo, mas esses dirigentes não merecem. Eu não estou dizendo que não tem esse tipo de pessoa. Mas, o que eu estou dizendo... 10 mil pessoas que já assinam. E o que eu estou dizendo era um clube com 44 mil pessoas em 21 jogos de média, incluindo o Velo Clube, Noroeste, Água Santa. E chega o facial, muda o sistema, caiu para 30. Temos alguma coisa ali. Se antes era 10, 20, agora está com 25, não mudou muito. Mas não, gente. Antes era com os problemas, com as dificuldades do time e tudo mais, em horários, quarta-noite, 7h30 e tal. Então não vamos ter de novo o estádio lotado e o clube vai tendo que ver. Daqui a pouco o clube vai falar assim, é o seguinte, eu percebi que eu tenho que liberar para que todo mundo passe o ingresso para todo mundo. Obviamente, dentro da lei, com facial e tal, mas com direito de passar. Então, por exemplo, o meu pai tem como fazer isso. O meu pai tem um plano de sócio-torcedor, só que pela idade ele não vai mais para o jogo. O meu filho eu tive que fazer o dele para poder ter o facial agora. Só que o que acontece? Só para entender um exemplo de dificuldade. Eu tô na leva 1 que eu compro ingresso com mais de 100 pontos. O meu filho tem 0, ele acabou de entrar. O que eu tô tendo que fazer? Eu não compro na minha, eu espero chegar na última camada que é a dele, para eu comprar junto. Porque se eu comprar num setor e esgotar, eu entro lá e meu filho de 8 anos entra em outro setor. É exatamente o que acontece. Olha que loucura que está acontecendo. Entendi. Então eu tô correndo o Pai e risco de filho. ficar Muito sem parecido. ingresso para o meu filho não poder entrar com 8 anos em outro setor sozinho e ficar sozinho com 8 anos. Exatamente. Eu tô tendo que esperar ele, Perfeito. a camada dele comprar. Então, tudo isso é uma adaptação de cada família, de cada pessoa. O camarada que usava o cartão do parente que está no interior. Então, o clube vai ter que começar a se mobilizar e conversar. O que a gente pode resolver aqui? Eu preciso subir de novo essa média de público. O clube acha que vão ser necessários realmente alguns jogos, mas chama atenção, né? O estádio, o ano com 44 mil. Entra o facial, 33 o primeiro e hoje vai dar 30. Eu tô com o Vessone, não é? Então, mas veja bem, 33 o primeiro, hoje era para ser 37. Para as pessoas se adaptarem. Não, mas tem Entendeu? adaptação que não dá para fazer. Essa do Vessone, por Então, exemplo, não tem mas vem cá. Se o cara vai no jogo e o ingresso já era dele, não muda nada a facial, gente. Não, o meu ponto, Mancini. Muda a dinâmica da compra do ingresso. Essa é a que questão. acontece? É o que ele falou. Eu acho que o exemplo dele familiar é exatamente o que acontece também no São Então, Paulo. mas é um exemplo familiar, porque tem Então, cara que vai no jogo. Não, eu vou dar Mas você vai no jogo. Então, eu vou dar o meu exemplo. Não estou entendendo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou sócio-torcedor lá, do São Paulo. Né? Sou São Paulino. Então, domingo, vai jogar São Paulo e Fluminense. Puta, acho que eu não vou. Eu não vou, mas eu vou lá. Como eu sou sócio-torcedor, meu ingresso é muito barato, não custa quase nada, é de graça praticamente. Então eu compro o ingresso. Eu não vou. Ô, Arnaldo, você quer ir? Não tão fanático, ou que nunca vai e tal. Na verdade, o que acontecia? Mesmo que eu não fosse, eu vou bastante, mas mesmo que eu não fosse, meu lugar nunca ficava vazio. Porque eu falava assim, pessoal, tem um ingresso aqui, alguém quer? Ok. Agora ele Alguém fala, pegava. puta, eu não vou comprar porque eu não vou. Eu não posso passar Agora, pra ninguém, ele não compra. Não adianta nada. Ou mesmo que eu compre, se você não passa na catraca, você não tá lá. Você entendeu? Esse é o negócio. Antes era fácil. Era fácil um não sócio-torcedor entrar com ingresso de sócio-torcedor. E aí... Que não é necessariamente ruim, porque tá pagando do mesmo jeito. Né? Então, são complicadores. É complicador. E a questão do acompanhante, mesmo que você tenha dependentes, é muito como o Vessone falou. É assim, abre a venda de ingressos para São Paulo e Corinthians, digamos.
a primeira leva, quem tem mais frequência? Mais O pontos, titular da Isso. sócio-torcedor. Ele compra para garantir o ingresso dele com o desconto no setor que ele sempre vai. Mas ele quer levar o filho dele. Se o filho, na hora, não estiver, ou não tiver pontos, ou não tiver definido que ele vai, se ele espera 3 dias até abrir a venda para o público geral, o Ele filho vai pode- conseguir. Você vai, só que você vai lá no outro, na geral, lá embaixo, porque aqui não tem mais lugar. Então, você tem que definir o que você vai fazer com o seu ingresso, com os seus acompanhantes, na hora da compra. E isso acontece quando começa a vender, mais de uma semana antes. Então, você tem que ter uma previsibilidade e uma Que as pessoas muitas vezes não organização têm. Que as pessoas muitas E vezes tem não gente têm. que quer ir pro Como nunca estádio. teve no Brasil, né? Os caras decidiam o jogo na hora. E tem gente que quer ir pro estádio, mas ele não é nem sócio torcedor, nada. E antigamente você fazia o quê? Você pegava. E, gente, eu não tô falando de cambismo, nem eles estão falando de câmbio. Cambismo é crime, é uns vagabundos que vende e rouba torcedor e cobra mais caro. Tô falando daquela pessoa que passava pro parente, pro amigo, enfim. Pessoas normais que não ganhavam dinheiro com isso. Você pega lá, esses dias uma pessoa falou assim pra mim. Oh, eu queria aniversário do meu filho e tal, não sei o que. Eu falei assim, agora é QR Code, você tem que entrar no site, se cadastrar e pôr... Ah, tá, então deixa quieto. No passado, eu teria... Se eu não vou no jogo, eu estivesse trabalhando, eu passava o meu ingresso para ela, pegava do meu pai para ela, ele ia pro jogo com o PDF dela. Ela não deixaria de ir pro jogo com o filho dela, aniversário do filho. Ela falou, não, deixa quieto, é muito trabalho. E não quis ir. Então, o clube vai ter que, de alguma maneira, colocar essa pessoa de novo para dentro... trabalhar para esse não fanático, esse que não é sócio, para ele tentar comprar. Fora que quem é sócio paga com desconto, quem é sócio é o preço cheio. Então eu vou dar um exemplo. A Norte, onde nós estamos vendo ali atrás, que não tem cadeira, é R$35 só, para quem é fiel torcedor. Abriu agora há pouco, o sistema, aliás, fechou agora meio-dia. Não vai nem poder mais comprar, a partir do meio-dia não pode mais comprar. Era 75 o preço cheio, para o não sócio. É óbvio que assim o clube força a pessoa também a ser sócio do clube. É a maneira que você dá uma forçada. Mas se o camarada falar assim, eu quero ir hoje, qual é o mais popular hoje para não sócio? Era 7,5. Aí 128, 188, 250, 330... Para esse não sócio, que já não é um cara, se ele não é sócio, ele já não, na teoria, ou ele está vindo de longe, ou não quer ir em todos os jogos. Então, o clube vai ter que cuidar disso, não tem jeito. Vamos lá, jogo difícil contra o Cruzeiro. Mas Cruzeiro aí que até esse mesmo time até um pouco tempo atrás estava virando piada, né? Tava sendo eliminado de tudo aí, das competições. Então, infelizmente os caras têm, mano, é só o Corinthians que não tem ninguém com grana assim, né, pra chegar e Cruzeiro, chega um cara e compra e resolve tudo. Vem um Botafogo, chega um cara e compra e resolve tudo. Chega o Bahia, chega lá, apesar que foi eliminado ontem, mas chega um grupo lá e coloca dinheiro e resolve. Todo time tem esse tipo de cara aí, mano, menos o Corinthians. Mas também quem vai colocar dinheiro com esse bando de ratazana lá dentro, lá, só sugando o clube, não tem como. Só tirando esses caras mesmo. E ontem teve a apresentação da Safiel, né? Os caras fizeram uma reunião com a Gaviões lá pra enviar um modelo de SAF. Parece que foi bem aceito. E esse pedido vai agora ser levado o Conselho Deliberativo, só que, mano, não sei se passa não, vou ser bem sincero, esses caras não vão arrancar o osso não, mano. Então aí, falando do jogo, jogo hoje à noite, espero que não seja o Romero no ataque, porque pelo amor de Deus, mano, o que ele fez no último domingo contra o São Paulo, o cara, que nem o Vessone falou, foi um nada com nada dentro de campo, cara. O Romero tá constrangedor, literalmente constrangedor, lento, perde gol pra caramba, não ajuda a marcar. Tipo, é o nada. Você já entra com -1. Aí já tem um Depay que não corre. Já tem um Carrilho que não corre. Então, vamos ver hoje, mano. Se não correr, o bicho vai pegar. A torcida já tá em cima já. Já tem jogadores que tá na mira da torcida aí, porque antes do jogo tava embalada contra o São Paulo lá, da sexta pro sábado, os caras embalada, mano. No dia do jogo. É brincadeira, cara. Então, comenta aí, deixa seu placar, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.